Boa tarde, gente, tudo bem? Meus amigos, companheiros, seguidores, críticos, quem me acompanha e conhece meu trabalho, sejam todos bem-vindos, boa tarde. Hoje eu vou abordar um assunto aqui que com certeza é interesse de muitos. É a questão da violência. Nós estamos vivendo dias assim turbulentos e estarrecedores, né? Nós temos visto coisas assim de deixar os boquiabertos e espantados. Então eu queria comentar um pouco sobre isso, levantar essa questão. Chamamos de civilização do espírito aquele em que os poderes espirituais regerão a vida social. Para isso é necessário que a sociedade seja constituída de seres morais, criaturas formadas nos princípios moral consciencial, e esse moral corresponde ao que Hubbard considera as exigências da consciência. Não se trata, pois, de um conceito de moral metafísica ou de uma reformulação utópica de sonhadores. Mesmo que fosse isso, a definição da utopia nos socorreria quanto à sua vitalidade. Se as utopias são como percepções antecipadas de realidades futuras, possibilidade provada pelas pesquisas parapsicológicas, nem assim estaríamos tratando de hipóteses vazias. Sabemos que a consciência varia de graus no tocante à sua estrutura e à sua coerência. E também sabemos quais os perigos concretos de uma consciência imatura, ainda não suficientemente definida. A variação moral entre grupos humanos e as próprias civilizações decorrem mais da posição da consciência dominante na sociedade do que dos fatores mesológicos das suas consciências econômicas. A consciência é um fator determinado da realidade religiosa. A consciência judaica de Saulo e Tarso fez dele o perseguidor sanguinário dos cristãos primitivos, o lapidador cruel. Mas ajustar a sua consciência aos princípios cristãos se transformou em um dos apóstolos. Eu não estou falando de religiosidade, eu estou falando de princípios que inclusive são princípios bíblicos, Nas reencarnações sucessivas, essas exigências se renovam, mas o impulso à transcendência se acentua, levando-se a procurar outros meios de superação. O poder social, a hipocrisia, a estratégia de posses materiais e de posição de mando. Só lamentamos ao longo do tempo, sujeito a reações que heredam em situações difíceis, muitas vezes torturantes. Sua consciência começa a abrir para o respeito dos outros. A interação social, na recíproca das obrigações e da necessidade de transformações dos instintos e sentimentos, irá pouco a pouco despertando para novas dimensões conscienciais. A violência do homem civilizado tem suas raízes profundas e vigorosas. Subjugar, humilhar, torturar, matar, o seu valor está sempre acima do valor dos outros. A sua crença é a única e válida. O seu modo de ver o mundo e os homens é o único certo. O seu Deus é o único verdadeiro. Só o que é bom para ele é bom para a comunidade. O que se opõe aos seus desígnios deve ser eliminado
pelo bem de todos. A violência é um método de ação justificado pelo seu valor. E enfrentar as religiões da violência fazem de Deus uma divindade implacável. Os livros básicos de suas revelações estão cheios de homicídios e genocídios em nome de Deus. Então é uma questão que vem lá de trás, né, do princípio da vida. E isso tudo faz com que os dias de hoje, em pleno século XXI, nós amanhecemos estarrecidos com tanta desordem, com tanta crueldade, com tanta violência. A cumplicidade com as práticas de violência por parte de consciências esclarecidas retarda a evolução coletiva e rebaixa o cúmplice a posições indígenas. O mesmo acontece no tocante à aceitação de princípios errôneos por conveniência. O espírito coloca então em luta consigo mesmo, negando o seu próprio desenvolvimento consciencial e atentando em si mesmo a fogueira dos remorsos futuros. A civilização do espírito se torna assim o resultado de um parto doloroso. Mas como todos os partos têm a ser feito, e se acaso for possível o aborto, a civilização se fechará sobre si mesma, todos os responsáveis mergulharão com ela nas trevas da miséria moral. E o que eu quero dizer é que a violência, ela parte de um mundo espiritual. Por isso a questão de buscar o entendimento, de buscar não uma religião, mas um centro de aprendizagem espiritual, para que se tornem, né, pessoas conscientes e de uma elevação espiritual acima dessas da violência de hoje. As fases de transição na evolução dos mundos, também fase de julgamento individual das criaturas que os habitam, daí o mito do juízo final, em que todos serão julgados. Mas não haverá um tribunal divino nas nuvens, porque esse tribunal está naturalmente instalado na consciência de cada um. A presença do julgador é onímoda e fatal, porque cada qual será juiz implacável e inevitável de si mesmo. A agonia das religiões e a agonia do mundo. Por isso a terra inteira participa dessa mesma agonia. A queda dos deuses mitológicos do mundo clássico foi também a queda dos grandes impérios. Então, refletir, tentar melhorar, porque o juízo virá de nós mesmos. A nossa esperança que essa explosão de cartas e final, o homo brutal vai desaparecer. E isso diz que a maldade, a violência, a crueldade, mas para isso é necessário o despertar de novas dimensões na consciência atual. Não será sustentado e justificado as estruturas religiosas envelhecidas, submissas às ordenações do passado bíblico, que facilitaremos o advento da nova era. Muito menos pela negação da própria essência do homem, através de ideologias materialistas, a busca da intimidade pessoal com Deus, em termos fantasiosos, ou negação de Deus em nome de uma razão lógica, são formas contraditórias que asfixia a consciência. A rejeição do Evangelho e a manutenção de sua interpretação sectária, equivalente igualmente à negação dos valores espirituais. Então, o que traz muito isso
são a diversidade de consciências. Cada um prega uma coisa, cada um fala uma coisa, cada um inventa uma coisa e confunde a consciência humana e espiritual. A regra áurea do amor prevalecerá no mundo regido por moral consciencial, porque a primeira exigência da consciência é humana e a do amor ao próximo, desprezada, amesquinhada na sociedade mercenária, ponto de levar ao encontro o ódio, essa cegueira do espírito que sustenta a violência do mundo. O pragmatismo da sociedade contemporânea coisificou-se o homem e o que vale dizer que o nadificou no plano moral. Pior que a nadifrar, enfim, teoria de Sartre, essa nadificação em vida que reduz a criatura humana a um objeto de uso. Então, o que acontece? Essa ganância, essa busca do poder, o eu, estão esquecendo, né, o princípio válido